Olá, meu nome é Luiz, eu sou guitarrista e na busca para conhecer melhor sobre a guitarra brasileira dos anos 70, eu entrei em contato com o Érico Malagoli. E como o Érico não viveu aquela época, né, ele sugeriu que eu conversasse com o pai dele. E eu consegui essa conversa com o pai dele, ele foi super gente boa, super simpático, né? E eu não sou repórter, não sou entrevistador, então isso foi uma conversa pessoal, apenas para tirar algumas dúvidas que eu tenho mesmo, para aprender algumas coisas a mais. Mas eu vou compartilhar aqui um pedaço dessa conversa para outras pessoas que gostam de música brasileira, que têm interesse em curiosidade sobre a guitarra brasileira, né? Poder ver também e espero que gostem e que seja útil para alguém. Um abraço. Que eu gostaria de saber como é que tudo isso começou, de onde vem essa ideia de fazer os pedais, porque eu imagino que na época todo mundo devia estar desejando um pedal, né? Devia ser a coisa assim, a moda da época que todo mundo queria, por causa do som, né? De Beatles, Rolling Stones. E como é que começou isso no Brasil? Como que vem a ideia? Que você é um dos pioneiros, né? Deve ter muita coragem para entrar nesse meio aí, que era na verdade, a gente começou com as guitarras, né? Aí, por uma questão de falta de captadores, nós começamos a fazer os captadores. Aí, como também a gente tinha uma banda, né? Então, bom, distorcedor naquela época era uma coisa que não existia, né? Aí começou a surgir, principalmente aqui em São Paulo, a Del Vecchio, o Ângelo arrumava lá uns pedais importados, né? E aí a gente cismou de fazer um wah-wah. Isso mais ou menos em que ano? Isso... Já tinha começado com as guitarras? Já tinha começado com as guitarras. 67, 68, por aí? Final dos anos 60? Final dos anos 60. É. A gente fazia um pedalzinho. Ele era até todo cromado. Acho que tem um aí. Eu conheço, tem uma foto dele. Uau, ou distorção? Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui. O Érico foi pegar. Tem um. Ele tá meio velho, mas. Isso. Colocaram Tem um aqui. E tá bem original, quer ver? Nossa, esse é. Ele é como um Tony Bender, né? E aí por isso que eu disse que eu nem lembrava mais desse S1, porque depois deste pedal aqui, né, esse pedal, na verdade, acho que ele não tinha código no Esse começo. aqui não está muito... Exatamente, é como esse aqui, ó. Ele não tinha código no começo. Exato, não tem. Só ES1. Então, nós fizemos o ES2 para diferenciar desse, que era o AUA, mais ou menos parecido com esse daqui. Era um pouco menor. Isso, cromado. Isso aí. E aí foi uma sequência de lançamento, S3, S4, foi embora, né? Mas alguém fazia o auá no Brasil nessa época? Tinha mais alguém fazendo o auá? Tinha um amigo meu que o nome dele era Rudy, os pedais Alan. Nunca vi. Eu nunca vi outro auá a não ser da Sound nas músicas antigas. Tinha esse Alan, o Bagley, a Bagley. Ela começou a fazer, mas eles acho que nem chegaram a lançar. Fizeram alguma coisa de pedal. O Cláudio, irmão do Sérgio Dias, sim, também fez. Até ele fez um ferramental bacana que era igual para ele. E aí eles vieram aqui na firma para ver se a gente montava esses pedais para ele, né? Eu acho interessante, desculpe, né? Eu acho interessante o senhor falar isso, porque o Sérgio fala assim,
que Mutante só usava pedais feitos pelo Cláudio, só que quando a gente vai ver nas fotos, a gente vê que ele usava tudo que havia disponível. Inclusive, eles chegaram a usar o Wowô, né? E de todas as fábricas que eu conheço, só a Sound fazia o efeito Wowô, que é um uauá mais grave, não é? Isso é a ideia do senhor mesmo? A gente ia incrementando, né? Uhum. Eu tenho um irmão aqui, o José, que ele era muito ligado à eletrônica, né? Então ele ficava mais num canto dele desenvolvendo as coisas. Eu chegava, trazia um pedal, o Ângelo me emprestava. Ângelo da Delvec. Aí eu dava pro meu irmão, né? Aí ele pegava, desmontava, tudo cuidado. Tinha uns que chegavam com o circuito, tudo com massa plástica. Tudo para não ser clonado. Aí eu comprava o pedal, né? Que ia destruir. Aí ele pegava com cuidado, ia quebrando devagarinho para não estragar o código do transistor, né? É uma engenharia reversa. O senhor lembra quais eram esses pedais? Algum deles? Olha, de marca não me vem na memória, não, viu? Esses dois aqui, ó. Tinha um italiano, não tinha? Tinha. Chegou um italiano que eu acho que a gente copiou dele o repetidor. Sim, sei qual que é o multitone que o senhor fala em outra entrevista. Multitone. O multitone, ele tem o repetidor, eu acho que ele tem um reforçador também, não sei se é igual o que tem aqui, mas ele também tem um reforçador, né? Então, aí ia pegando um pouco de cada um, mas aquela pergunta sua inicial de como é que a gente começou a fazer, é mais pelo meu irmão de ter essa coisa de ficar lá mexendo, aí eu via, né? Eu falava, poxa, vamos fazer um para ver como é que é, né? E eu tenho um outro irmão que ele era muito bom em fazer essa parte de estamparia, são perfeito, né? Eu acho muito bem feita essa logo, muito bonita. Toda a estética do pedal eu acho incrível. Eu acho ela identidade. Na época, a gente tinha um prédio ali da esquina, nossa, ele estava todo ocupado, tinha 60 pessoas trabalhando. Era guitarra, era amplificador, era captadores, pedais. Tanto que na época, a guitarra estava atrapalhando a gente. Porque máquinas de marcenaria eram grandes, né? Tupia superior, né? E a madeira, né? Secar a madeira. A gente morava a 50 metros da firma aqui e tinha um quintalzão. Então nós começamos a tomar conta do quintal de casa, até a minha mãe ficava por conta disso, porque tinha que pôr madeira para secar. Até que nós conhecemos uma empresa aqui em São Paulo, Tatuapé, que fabricava aquelas caixas de televisores. E a TV antes era enorme, né? Ela era de madeira. Sim. E eu e meu irmão fomos nessa empresa, uma empresa enorme. Tinha um maquinário tudo novo, né? E aí nós conversamos com eles, se interessaram em fazer as guitarras, né? Então nós fizemos, naquela época, isso nos anos 70, o que a Tajima fez na China, de ensinar a produzir. Os caras não sabiam fazer, nunca tinham mexido com isso. Então a gente não saía de lá, eu e meu irmão, ensinando os caras a fazer a guitarra. Aí eles conseguiram. Um mínimo de 200 por mês, né? Você, com a marca Sound, eles faziam, mas ela vinha com a marca Sound. Eles faziam a madeira. Vinha o corpo e o braço tudo pintadinho. 200 por mês?
Aí era montado aqui. Não, é um número bem maior do que eu imaginava. Inclusive que eu também, né? Eu fiquei sabendo dessa informação essa semana passada que ele me falou. Eu pensava que assim, tinham sido pouquíssimas unidades, e umas guitarras com muita identidade, umas guitarras de 12 cordas, um braço bonito, as guitarras sound com aquelas madeira na escala. E tem um diferencial dessa época aí, que essa firma, eles tinham muita facilidade de fazer madeira folhada, e eles faziam a guitarra no jacarandá, folhada de jacarandá. E era aquela parte que tinha o chanfre dela na frente e atrás, eles faziam uma pintura mas tão perfeita que parecia que o corpo era de jacarandá mesmo. Nossa, muita guitarra peça. As guitarras são muito bonitas. Nós vendemos maquinário de madeira, lá, nunca mais vamos mexer com isso, né? Não tem espaço. E tupia superior, né? E a gente se livrou disso. Então, por um tempo, a gente pegava as guitarras prontas, né? A parte da madeira e o braço. Até que a parte de televisor começou a ter uma mudança também, né? As caixas. Começou a vir de plástico. Acabou, né? Marcenarias eram grandes. Tinha Admiral, tinha Filco. Nossa, tem um monte de fábrica de TV aqui no Brasil. Era brasileira mesmo. E acabou, porque as TV começaram a usar, como ele disse, o plástico, né? Aquela fibra de vidro. E aí a firma parou, a gente também parou junto também, porque só nos pedais. Aí foi o fim das guitarras. Aí foi o fim das... Você lembra que época foi isso? Daí já era 70, né? Precisamente o ano, assim, eu não tenho, mas final de 80, mas não. Aliás, final de 70, né? Entrando no... Você vê aqui uma coisa interessante, ó. Eu estava vendo agora, estava mostrando para minha filha. É letra minha aqui. Isso aqui foi sua? A mostra, aqui, ó. Nossa, isso aí é raro. De 79. Aqui também. Tá vendo? Esse aqui é um booster. É um booster, é S6, certo? Aqui é o S. Esse aqui eu repito, é o S7. Eu tenho uma dúvida, que tem um pedal meu, que é um ES3 que eu tenho, desculpa, que é esse aqui, ó. Esse meu ES3, ele vem por dentro com a placa do ES9. E aí eu fiquei com dúvida, qual que é esse pedal ES9, que eu nunca vi ele? Eu acho que... Aqui, ó. Eu acho que apareceu aqui. Não é o Phase, não? Eu acho que ele é uma distorção com um reforçador, eu acho. Não, S8... não tem aqui, não. Mas que tem aqui, isso que você está falando, a gente tem nas placas aqui, ó. S1... Eu vi também esse ES9. E não está escrito o que é? Eu também nem lembro mais. Não, eu só achei uma foto dele muito obscura. Eu vou até mostrar para o senhor. Tenho aqui, mas depois eu vou pegar. Eu tenho placas dessa. Depois eu vou te mandar umas fotos. A única foto que encontrei dele é essa aqui, ó. Nem legível tá. É bem é de uma propaganda qualquer. Mas como ele tem 2 foot switch, né? E uma plaquinha de drive, imagina um terceiro drive com o fuzz com alguma outra coisa. Bem... Esse é o S9? Eu consegui uma foto dele. E eu tenho uma foto dele. Mas eu acho muito interessante. Tem umas coisas que muita gente pergunta, quando que a mudança desse pedal, que é o Sound, a linha Sound 1, 2 e 3, para a linha ES. Essa linha ES. O senhor lembra? Aliás, explica o que quer dizer ES. Efeito de som, né? Efeito de som. Isso eu imaginei que era efeito sound. Eu tinha uma época que eu achava que era eletrônica sound. Também é uma boa. Efeito de som.
E quando que, você lembra mais ou menos quanto que mudou dessa nomenclatura de 1, 2, 3 pedazinhos cromados aí pro... É difícil, viu? Mas foi nos anos 70 já, né? Porque muda também o circuito. tá. Esse circuito aqui, ele é o chamado circuito que ficou popularmente chamado de Tony Bender Mark II. Ele tem 3 transistores de germânio e ele é um clássico no rock, né? Na época do rock clássico só existia fuzz, né? Overdrive vai surgir lá para 78, então todo mundo usava isso. Então esse aqui é o mesmo circuito que se usou no Led Zeppelin 1, né? Vários discos clássicos, e sei de vários músicos da música brasileira que usaram esse aqui. Tipo Fredera, né? Esse outro já é um circuito que parece mais com o Regulus, eu tô certo? Esse é o S3? S3, ele tem um circuito que tem 2 transistores de silício e uma clipagem de diodo. Esse com pintura é mais recente. Ele é como? Aqueles cromados foram os primeiros. Sim. Depois a gente passou a usar essa pintura nele. Esse aqui já é mais moderno. A mudança é que ter uma precisão de quantos anos de um produto é difícil. Mas fabricou pedal até que ano? Até anos 80 ainda fabricava pedal. Sim. Então, talvez esses pedais mais com essa pintura marrom seja mais final dos anos 70, sabe? Início dos 80. Pelos componentes eletrônicos sugerem isso. É porque o que aconteceu é que a parte de captadores era uma parte assim que pegava a gente quase na totalidade, né? Uhum. Porque a gente fabricava para Rei, Que era tonante. captador bem simples, mas a produção deles era enorme, né? Tinha um fabricante no Rio, em Santos, que eu não lembro o nome dele agora, não me vem, né? Também fazia umas guitarras bacanas, tá? Também vocês chegaram a fazer, né? Hã? A própria Giannini também vocês fizeram durante um tempo, né? Sim. Tinha uma guitarra também que também... 2 fábricas que absorvia muita gente, era a Jennifer... Ah, sim, a Jennifer. E a Magnus. A Magnus eu não conheço. A Jennifer eu lembro das revistinhas. Quando eu era criança, era a que vinha nas revistinhas. Eu ficava olhando aquilo, eu era doido para ter uma guitarra, ainda nem podia ter uma. Essa Magnus era um japonês. Nossa, ele tinha uma produção enorme, viu? Ele pegava tudo da gente também. Aí tinha também, a gente fabricava os trêmulos, né? Ah, é? Lembra daqueles trêmulos que vinham nas guitarras? Vocês que faziam? Aquele... como é que chama? Premicorda. Tinha aquele suporte de jack, que é aquela canoinha. Sei, olha, não sabia disso. Meu primeiro equipamento eletrônico na vida foi um Crystal Sound. Quando eu era criança, eu só tinha um violão. Eu era doido para eletrificar. Eu comprei um Crystal Sound e liguei naquele som ali onde liga o microfone. Foi a minha primeira experiência elétrica, foi essa. Na época, para ter uma ideia, o captador de violão, a gente fabricava por um bom tempo. A nossa média de fabricação era 10 mil por mês. Nossa senhora, que isso. Teve um ano que eu peguei pelas notas fiscais, e vendia na época, naquela época eu vendia muito sem nota também, né? Mas eu peguei uma média, isso acho que foi nos anos 80. A gente tinha fabricado coisa de quase 4 milhões de captadores. Que isso? É muita coisa, é muita coisa. Então, você vê, e tinha os captadores de guitarra, né? E tinha todas essas fábricas que eu citei. Só a Rei, ela ocupava metade dos funcionários nossos. Nossa, eles produziam muito. Era muita produção. Eu chegava tudo de fórmica, né? Que eles usavam fórmica.
Pegava peru aí com um monte de escudo, e aí a gente estampava o buraco do captador, era feito na prensa, né? Uhum. E aí já ia para a montagem, né? Mas a gente trabalhava até de noite, né? Como? Era tudo à mão ainda, né? As maquininhas estavam ali segurando, era quase tudo, né? Quase como um trabalho, quase tipo uma costureira fica ali, né? Era bem... E chegaram a fabricar amplificadores também. Amplificador de 25 watts. Acho que eu vi na reportagem algo assim do gênero. Muito interessante. O senhor está falando de nota aí, lembrei de uma coisa agora. E tinha essa questão assim, de algum artista que o senhor lembra de procurar o senhor assim, faz assim para mim, um assado, alguma coisa assim do tipo? Não, a gente, na verdade, não pegou. Não dava tempo, viu? Uhum. Não dava. Eu até fugia. Porque... Eu imagino que o desejo das pessoas por esses recursos na época devia ser enorme, né? A gente, né, viu que muita gente usou desse pedal, a gente vê pessoas como Pepeu Gomes, o Lani Gord, artistas famosos vinham atrás desses pedais. Aqui também, né? Porque, assim, como a Pompeia era meio que o berço, foi o berço de várias dessas bandas, né? Da época, eles meio conviviam. Então, assim, comprava o produto aqui na empresa, dava algum pitaco, fazia alguma modificação para um cara que queria, mas não é diferente do que hoje acontece, né? Do artista se tornar um endorse, ter um produto, né? Não existia esse... Sim, imagino também não existia, mas a gente poderia ter assim, um ou outro e ir lá procurar mesmo para conseguir uma coisa especial assim. A gente não tinha nada de luthieria, né? A gente tinha a nossa linha. Então, não dava conta. Tinha uma firma, uma loja, acho que você chegou a conhecer pelo nome, a Leimar. Sim. Então, a Leimar, nossa, o seu Abrão, o que ele comprava de pedais era uma coisa absurda. Ninguém trocava inteiro, né? Eu vi falando, é absurdo mesmo, é muita coisa. Era uma loucura, né? Naquela época da Jovem Guarda, até outro dia a gente estava conversando com o Romeu da Begger, e eu contei esse fato, né? Que quando a gente começou a fazer as guitarras, um pouco do assunto, mas quando a gente começou a fazer guitarra, todo mundo... Meu pai tem uma marcenaria de móveis clássicos, né? Aquelas coisas de Luís XVI, Luís XIV, sei lá. Coisa muito no estilo, né? Ele era... E o pessoal, eu e meu irmão, que a gente começou a tocar, ter uma guitarra na época era uma coisa difícil, era caro, né? Então nós fizemos na marcenaria do meu pai. Aí veio essa ideia minha de produzir guitarra, né? Aí falava, não, imagina fazer guitarra, isso é uma coisa de época, logo acaba, né? Não, por isso que eu falo, é muita coragem investir em captador na época que nem sabia o que era o captador. Então, eu ficava com aquele pessoal buzinando, a minha família mesmo, né? Imagino. Buzinando no ouvido, né? Aí a mesma coisa aconteceu com o Érico, quando ele quis fazer captador de boutique, eu acredito, né, Érico? Oi? Eu acredito que a mesma coisa aconteceu com você quando você resolveu entrar para esse ramo do captador de boutique. Ainda era um pouco diferente, assim, como eu era o principal aqui, eu ainda apoiava, né? Mas naquela época eu não tinha apoio nenhum. Então aí eu teve uma manhã de sábado, eu e meu irmão fomos na Santa Ifigênia, bem cedinho, comprar potenciômetros, né, para guitarra, para montar. Aí quando eu voltei, eu subi a Alameda Olga, não sei se você conhece ali. Não. A Giannini era ali, a primeira fábrica da Giannini, né? Então, é enorme.
acredito que ainda tem esse prédio lá. E quando a gente estava subindo, eu via um monte de gente, parecia que ia ter um show ali. Tudo sentado na calçada, né? Falei com meu irmão, falei, nossa, o que será que é isso, né? Aí eu parei o carro e fui ver o que estava acontecendo, né? Aí a surpresa minha, né? O cara falou que às 9 horas abre as portas aí, eles começam a vender guitarra. O pessoal fazia fila para comprar direto na fábrica. Inacreditável. Era o desejo da juventude inteira, de uma geração, né? Aquilo foi uma... Hoje ela é como o futebol é para o esporte, a guitarra é para as artes, né? É o mais popular. Animou, né? Eu falei, putz, procura, tem demais, né? O pessoal faz fila, e a gente que vem do interior. Por isso que eu queria saber também se havia uma procura tipo essa com os pedais, que eu imagino também que deve ter muita gente querendo efeito, né? Porque a guitarra sem a distorção praticamente não é a guitarra. E aí surgiu a Jovem Guarda, aí... E a diferença é que aqui não atende... Tipo, meu pai está contando da Giannini, que atendia o público de finais de semana, né? Mas aqui vocês não atendiam o público, né? Não. Então, no caso, por isso que tinha essas negociações com lojas como a Neymar, né? Todo mundo... E por isso que, de repente, atendia menos artistas. Entendi. Que não, a empresa era uma fábrica mesmo, né? Não era loja, era fechada. Entendi, não tinha esse acesso. Tipo, uma outra dúvida. Eu penso que vocês começaram a fazer efeitos antes da Giannini, não foi? Se a gente começou a fazer efeitos antes da Giannini, não foi? Antes da Giannini. Efeitos. Verdade. Está querendo falar dos amplificadores, dos pedais? Não, a Giannini... quer dizer, a Giannini não fabricava a parte eletrônica, né? Os captadores eram feitos pela Capson. Seu Vitório. E os amplificadores eram feitos pela Felpa. Ah, é? É. Então, eles só foram a entrar mesmo em eletrônica quando eles mudaram para a fábrica nova, na Vila Leopoldina. Ali era enorme. E é isso aí mais ou menos que ano? Aí já foi, acho que 75, por aí, viu? Ou talvez até antes que eles construíram aquela fábrica. Ela pegava quase um quarteirão lá na Vila Leopoldina, né? Porque pelos que eu já vi de efeitos antigos, eu penso que o Senhor e o Berger são os pioneiros aqui no Brasil nessa área de efeitos. Essa parte dos efeitos. Né? Efeitos dos pedais, assim, né? Sim. Eu acho que foram os primeiros. Então, tinha uns caras que não, mas de jeito nenhum tocavam. Aí quem começou a aparecer mesmo foi o Caetano, né? O guitarrista do Caetano usava uns pedaizinhos sound, o Lang. Então, aí começou a revolucionar a música, né? As pessoas não conseguem, às vezes, copiar um pedal desse aqui, porque esses transistores, né, são extremamente difíceis de achar e de colocar eles no valor adequado. Acabou, a era do transistor acabou, né? Desse transistor de germânio, né? E os senhores, quando faziam, o senhor ficava ali, o seu irmão ficava ali afinando eles, ou funcionou, estava bom? Isso era mais com ele, né? Tinha o meu irmão, meu sobrinho, que também mexia muito nisso aí. Mas ele tinha um teste prático, que ele tinha um circuito e ele colocava no circuito. Só o transistor? Então aí, com a guitarra ligada. Então, tinha um amplificadorzinho, tinha que dar aquele Entendi. Som. Tipo um protoboard. Nota, muito interessante. Muito Era complicado as coisas. Não, mas até hoje. Importante
É o que eu falo para ele, né? Com toda a dificuldade que a gente tinha, e na época, né? A gente conseguiu, de alguma maneira, né? E você vê que... E ainda funcionando, isso é bacana de ver. Você vê que o mercado era fechado, né? No Brasil, você não podia importar nada. Mas você conseguia, né? Desde que a pessoa tivesse habilidade e vontade de empreender, né? De produzir a coisa aqui. Uhum. Cara, estou muito feliz, sabe? Muito satisfeito mesmo dessa conversa, sabe? Me esclareceu muita coisa que eu tinha de dúvida, que eu sou amante de música brasileira, em geral, de rock, desde de criança. Então, assim, esclareceu muito, foi muito, muito prazeroso. Eu fiquei surpreso. A gente agradece, viu? Eu fiquei surpreso outro dia que ele falou de você, saber que tem colecionador de pedal nosso. Tem bastante coisa. Tem muita gente, toda vez que eu posto um vídeo, sempre tem gente comentando, sempre tem gente que pede, não só do Brasil, sabe? Gente, porque essas bandas, Milton Nascimento, Caetano Veloso, né, Gilberto Gil, estourou no mundo todo, e o som deles tem uma característica muito forte, tem guitarras ali que só esses pedais que chegavam naquele som, né? Ficou bem característico ali daquela época, daquela geração ali, entre finais de 60 e o decorrer dos 70. Interessante, né? É bem legal. E a gente fica orgulhoso de saber, né? Bastante. Fico feliz de ver, acho que mais ainda ele, né? De ter feito isso acontecer e hoje ver que ainda está aí, né? Ainda está acontecendo. Pessoas novas, né? Resgatando isso. Eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Érico e ao senhor Carlos Alberto Malagoli, que se colocaram à disposição e foram super gente boa, me ajudaram demais. Valeu!